Paz seja convosco, bom dia a todos, como vão vocês? Bem? Muitos ainda estão dormindo. Ao Senhor toda honra, glória, domínio, poder, majestade, soberano Rei, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome, excelso o teu nome, Pai. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco, para com todos os nossos familiares, amigos, agregados. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Todos os dias, Pai, ao acordar, o Senhor nos dá esperança, Pai. Revigora nossas forças. As tuas misericórdias são motivos de não sermos consumidos. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado. Maravilhoso e eterno. Te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. Por tanta bondade, Senhor, pelas tuas misericórdias. O Senhor nos dá livramento, livra também os nossos. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelo teu amor, por nos acolher, Senhor, nos proteger, guiar nossos passos, dirigir nossos passos. Espírito Santo, Paráclitos, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pelo pão de cada dia, Senhor, pelo alimento diário que o Senhor põe em nossas mesas e nas mesas dos nossos. Exaltado seja o teu nome eternamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Exaltado, magnificado eternamente, seja o teu nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo, tremendo é o Senhor, muito digno de louvor e adoração, exaltação, domínio, poder. Tudo está no teu controle, Senhor. Nunca fugiu do teu controle eterno. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome e a minha glória não a darei a outra, nem a imagem esculpida. A glória é exclusiva do Senhor, maravilhoso, eterno, digno de toda honra, louvor e adoração. O verdadeiro adorador, ele reconhece que acima de tudo e de todos está o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, ele é a glória, a honra é dele, o domínio, o poder, soberano. Ele não divide a glória dele. Amados, deixa eu contar uma coisa para vocês. Bom dia a todos, paz seja convosco. Nessas evangelizações, uma vez quase que eu ia apanhando dentro do metrô. Porque, gente, isso serve aqui como evangelização. A qualquer momento, a qualquer instante, aonde quer que nós falamos de Jesus. Porque existem pessoas presas em tradições religiosas, e nós sabemos que não convém. A honra e a glória é exclusiva do Senhor. Você pode ler nas Escrituras, Isaías 42:8. Este é o meu nome, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outra não a darei, nem a imagem esculpida. A mulher quase que se levantava do metrô e me agredia porque eu estava falando que Maria, que muitos chamam Nossa Senhora, ela é e sempre será a mãe de Jesus. Ela foi agraciada por Deus, foi gerada nela o fruto do Espírito Santo. O anjo Gabriel apareceu a ela por ordem do Senhor, porque anjo não faz nada. Tem muitas vezes que invocam aí a anjo, arcanjos. Os anjos, eles são os, já está dizendo, né? Anjos, mensageiros de Deus, mas só fazem qualquer coisa
vivem em sujeição, em submissão ao Senhor, nada fazem se não for ordem de Deus. Então ele foi o anjo Gabriel, que em hierarquia era um dos maiores, ou melhor, era o maior, Gabriel. Ele foi e deu o recado, né? A mensagem a Maria, salve a agraciada. E depois em sonho falou com José que o que estava gerado nela, porque José ele quis se afastar e assim ele fez por um tempo, para que não infamasse, né? A Bíblia diz infamasse, a tradução disso quer dizer que não, ela não passasse por vergonha, para não ser apedrejada, porque naquela época a mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. E ele, mas o anjo, o Senhor deu ordem ao anjo e em sonho, falou com ele e ele, claro, obedeceu, que o Senhor disse que o que estava nela gerado era do Espírito Santo, era o Emanuel, era Jesus, o Filho do Altíssimo, que tiraria o pecado do mundo, né, das pessoas, o pecador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Maria, ela sempre será a mãe de Jesus, ninguém pode negar isso. Só que só existe um mediador, um único Salvador. E o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Não existe intercessora, não existe medianeira, nem mediador fora Jesus. Existem aqui na terra intercessores, como nós, que somos filhos de Deus, seus servos, que intercedemos por vidas em oração, assim como os discípulos naquela época que fazia milagres, expulsava demônios, curava os enfermos e tudo por ordem do Senhor, tudo para a glória do Senhor. Disse que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões, expulsaríamos demônios, libertaríamos, curaríamos com a força do poder de Deus. É tudo vindo do alto, nada é nosso, é tudo vindo do alto. Então, ela pegou a Bíblia e eu contra-argumentei na palavra de Deus, claro, mas tem pessoas que estão presas. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36, deixa eu ver aqui se é 8,636, deve ser 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma pessoa que vive presa em tradições, e tem muito, viu? Não é um, nem dois, nem três, são muitos que estão presos, às vezes, em doutrinas de espíritos enganadores. Aí diz assim, e por que você fala tanto nisso? Eu falo porque é o que mais a gente vê. E Deus nos delegou para ir pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa falar o que nós vemos todos os dias. Pessoas em presa, em cadeias de tradições, que ela não aceitou. Eu falei, amada, o Senhor, falei o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Depois da queda do homem, trouxe maldição ao mundo e Deus, por amor à humanidade, ele deu o seu Filho unigênito para morrer, pagar um alto preço na cruz,
levando sobre ele todas as nossas transgressões, enfermidades, culpas, doenças. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus sofrimentos nós somos salvos, sarados. E nós podemos encontrar em Isaías 53, nas Escrituras. Eu falei para ela, não fica, amada, presa a tradições. Mas eu vi mesmo, gente, o inimigo ele se levanta contra nós. Quando nós falamos de Jesus, todos no vagão viram ela querendo contenda. Eu disse a ela, eu não quero que você fique chateada. Maria, ela é a mãe de Jesus, nós reconhecemos isso. Ela foi agraciada por Deus para gerar nela o fruto do Espírito Santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador do mundo, da humanidade, embora muitos não o aceitem, assim como a senhora não está querendo aceitar, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor, o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida e a senhora vai aceitar. Mas Maria é a mãe de Jesus, é a Nossa Senhora, eu disse, amada, ela é a mãe de Jesus, mas a honra e a glória, o domínio, o poder, a honra, o poder do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, antes de subir, ele disse que não nos deixaria órfãos, enviaria um outro Consolador, aquele que falaria conosco, o próprio Espírito dele, esse que vos fala agora. O inimigo zomba, sabe? Não aceita. Quer ficar preso em tradições. Então que o Senhor nos diz que quando alguém não quer ouvir a palavra de Deus, nós devemos sacudir o pó de nossos pés e sairmos. Eu abençoei em nome de Jesus e deixei para lá, porque quando a gente fala de Jesus e a pessoa não quer, porque há um só Deus, está escrito em primeiro, nós sabemos, mas assim, as pessoas precisam saber onde está na Bíblia. Eu vou dizer 1 Timóteo 2, 5 até o 6, porque há um Deus, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a sua própria vida, o qual deu a sua própria vida em redenção por todos, embora nós sabemos que nem todos o receberão, o reconhecerão como o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, ele veio em carne, ele se fez, o verbo virou carne, ele se fez homem. Deus permitiu assim que ele viesse, sentiu as nossas dores, teve tristeza, teve alegria, chorou, viu vamos falar a verdade, as falhas da humanidade. Ele vivenciou isso. Então, ele combatia os fariseus, pessoas que falam da palavra de Deus, aponta um erro dos outros. E quando nós falamos, são pessoas religiosas. Aqui eu estou falando não da religião. Eu falei para ela, não é religião. Amada, Jesus é salvação. A palavra aqui é salvação. Se preocupe com a salvação da sua alma, porque você não pode ficar presa em tradições. Ninguém pode ficar preso em tradições, porque senão perde a salvação da alma. Eu agora estou me lembrando de um vídeo que é até cômico, amados. Vamos descontrair um pouco. Ele diz assim,
Eu aprendi uma coisa, que ser crente é muito difícil. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas não é bem assim, amados. Nós precisamos seguir o que o Senhor falou. E às vezes as pessoas acham que estão fazendo o certo, né? Aqui perto, aqui bem próximo, tem uma comunidade e tem uma igreja que elas se vestem de Maria, fazem procissão. Nós respeitamos, porque nós sabemos que o tempo de ignorância o Senhor perdoa. Mas se a pessoa se arrepender, no princípio do ministério do Senhor, João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Quando questionaram quem era ele, se ele era o Messias, se ele era Elias, ele disse que ele era a voz que clama no deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então, o Senhor espera de nós, daqueles que estão em tradições, que estão servindo a ídolos, a deuses, a imagens esculpidas, ou seja, aqueles que põem sua fé em objetos, que põem sua fé em qualquer tipo de idolatria, em figura humana, em figura de ave, que está no mar, como muitos aí adoram Iemanjá. Final de ano, vai fazer oferenda no mar. O Senhor diz nas suas escrituras, assim está escrito: eu sou o Senhor, a minha glória. Este é o meu nome, a minha glória, a outrem não a darei, nem a imagem esculpida. Porque nós sabemos que em algumas doutrinas, a Maria, eles têm como vários guias espirituais na Maria. Então, existe isso, existe tradições diversas, e nós, às vezes, em espíritos, guias espirituais, tem pessoas que estão presas em Padre Cícero. É uma pessoa, amado, que a gente quer bem, claro que a gente quer muito bem, mas eu já instruí a ela, eu já orientei, evangelizei. Fica adorando Padre Cícero, freira, não sei o que, de Calcutá. Gente, após o pecado ter vindo ao mundo, nós sabemos que Deus, ele deu seu Filho, o único Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação, não há Salvador. Isaías 43:11. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. É furada, é enganação. Pessoas que ficam colocando sua fé em patuás. Eu já ouvi cada coisa tão ridícula, tão ridícula. Pessoas que dizem assim: não, a minha fé está aqui numa folhinha de louro que eu boto dentro do meu livrinho. Eu disse: tua fé está numa folhinha de louro? É cada coisa, sabe? Quando a gente vai evangelizar, que a gente ouve. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. Desde que você, quando ouve a palavra, a verdade, que é justamente o nosso escudo, a Bíblia, nossa bússola. Jesus é o nosso guia, é o Espírito Santo, Paráclitos, é que dirige os nossos passos. Quando você reconhece que Jesus é o seu único Senhor, único Deus, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele passa a habitar em nós e faz uma mudança em nós. E quando ele passa a habitar, porque ele não habita em lugar impuro, ele habita em lugar santo. Então ele vai transformando, ele vai
trazendo para nós tudo que é de Deus, ele acrescenta. Ele vem e coloca em nós os seus frutos, que o maior deles é tão lindo, amados, quando Deus está me usando, na verdade não sou eu, é Deus me usando. Quando eu estou falando de Jesus no metrô, as pessoas assim, fica prestando atenção. O diabo, ele sempre usa alguém para atrapalhar. Mas eu não hesito em chegar perto dessa pessoa e dizer, amada, essa palavra, você não imagina, vale mais do que ouro e prata. Você vai desperdiçar de ouvir essa palavra? Ela está vindo do trono de Deus. Aí a pessoa para de fazer aquilo que ela estava fazendo, batendo papo alto, conversas fúteis, que ela pode até conversar, mas no momento da palavra de Deus, ela passa a dar ouvidos. Quando ela escuta que a palavra de Deus ela é muito importante. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o coração do homem. Então, ela faz uma diferença em nossas vidas quando você ouve, assimila e pratica. Então, quando eu disse a ela, eu compreendo que você ama Maria, Nossa Senhora, mas saiba que você precisa colocar Deus em primeiro lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que sua adoração ela seja para o Senhor, porque o único Salvador é o Senhor, aquele que morreu na cruz por nós, em prova de expiação, em redenção dos nossos pecados. Não há outro. E se você continuar nessa adoração a Maria, você vai perder a salvação da sua alma. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua família? Assim também pode ser quem estiver adorando a outros ídolos, deuses. Seja qual for a idolatria. Então, a idolatria, amados, é uma área dentro do Evangelho que o Senhor, graças a Deus, o Senhor me deu. Eu louvo ao Senhor. Ele me deu assim para combater demais, sabe? Por isso que todas as evangelizações que Deus me usa para fazer, eu combato. Porque Ele falou comigo e Ele me disse, era para eu combater essa praga. É uma praga que existe no mundo, que quer desviar a exclusividade, que a glória e honra eternamente é do Senhor. O diabo ele trabalha para desviar, para corromper. É um tipo de prostituição, quando a pessoa deixa de colocar sua fé exclusivamente no Senhor e coloca em qualquer tipo de idolatria. É uma prostituição, a pessoa está se prostituindo, porque está se corrompendo. Tem pessoas que pensam que prostituição é só venda de corpo. Então, Deus me constituiu para isso, para tirar o diabo de cena, de quebrar isso aí. Sempre falo, nas evangelizações eu sempre falo sobre combater a idolatria. Ela estava vestida com a camisa de Maria. Então, assim, claro, até para falar você tem que ter sabedoria. Você tem que mostrar para a pessoa que Maria realmente foi uma mulher agraciada por Deus. Ela era virgem, uma mulher pura, escolhida, separada por Deus para gerar nela, no ventre dela, não foi qualquer uma. Óbvio, evidente, uma mulher
que nela o Senhor achou virtude. Então, ela foi escolhida. Quando eu comecei a falar, ela ficou assim olhando para mim. Aí eu disse, ela foi realmente amada, uma mulher pura, virgem, separada por Deus, santa. Então, Deus encontrou virtude nela e nela ele escolheu ela a dedo. Ela foi, Deus não erra. Ele escolheu ela para gerar nela o filho dele. Você sabe o que é isso? Ela foi uma mulher muito importante e até hoje ela é falada. Óbvio, mas você não pode colocar sua fé para fazer suas petições e tê-la como uma deusa, um ídolo, porque não existe, só existe o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor disse, eu preciso ir para o Consolador, o Espírito Santo vir. Um outro Consolador, ele disse. E nós sabemos que é o Espírito dele, o Espírito Santo. Esse que vos fala agora. Mas existem pessoas que não aceitam. E o que você vai fazer? Você diz, Deus te abençoe. Uma hora o Senhor vai tocar no eu dela. Eu penso assim, no mais profundo dela, para que ela assimile a verdade. Então, nós fazemos a nossa parte. O Senhor disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E assim nós fazemos. Mas assim, quando eu disse praga, porque é o que mais a gente vê no mundo, é pessoas por aí servindo, colocando sua fé em guias espirituais, em ídolos vãos, em vãs doutrinas, e às vezes até fica com ódio de você porque você fala a verdade. Infelizmente, existem pessoas que têm um ódio de você. Mas olha, Deus trabalha, viu? Deus trabalha. Deus trabalha. Eu não vou dar detalhes aqui, mas o Senhor tem feito em mim a diferença. Eu tenho feito a diferença. Eu louvo ao Senhor, porque a glória e honra é dele. Exaltado, magnificado eternamente seja o teu nome, Senhor. Existem pessoas que ficam com raiva porque você vai falar do Senhor, mas você mostra para ela quem está em você, quem rege tua vida. Eu não posso dar detalhes, sabe? Não posso dar detalhes. Mas pessoas assim que outrora já está começando a mudar o pensamento. Já está começando a mudar o pensamento. A mulher estéril, o Senhor faz gerar nela filhos. Eu falei para ela, basta você crer. Você crê que existe só um Deus todo-poderoso e pode gerar no seu ventre o filho que tanto você quer. Largue todo tipo de idolatria, se volte para o Senhor, porque o Senhor não pode fazer maravilhas num lugar impuro, porque Ele faz morada naquele que crê nele e que confessa a Ele. O Senhor disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Esse é salvo, essa é salva. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei ao Pai que está nos céus. Gente, eu tô toda arrepiada aqui porque eu tô na frente do ventilador, tá? Tô na frente do ventilador. Aqui é muito quente, eu tenho que ficar no ventilador. Então, assim,
Alguém pode dizer assim, mas você vira e mexe, só fala em salvação, só fala em salvação. Gente, Deus nos constituiu para falar de quê? Nós falamos de histórias bíblicas, sim, nós usamos as histórias bíblicas para edificar vidas, pegar aqueles personagens, aqueles antigos heróis da fé, para trazer à memória hoje em dia as pessoas pôr em prática, usar a fé, porque quando nós pusemos a fé na pessoa certa, que é no Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, agrada a Ele, e é isso, porque Ele é galardoador daqueles que confiam nele, daqueles que esperam nele. Então nós precisamos levar para as pessoas aonde ela está errando, ou onde ele está errando, está colocando sua fé em tradições, está colocando sua fé em vãs doutrinas. O nosso principal objetivo é direcionar as pessoas para serem abençoadas. Sim ou não? Para ter a salvação, principalmente a salvação, a vida eterna. E aqui nessa terra ainda, ter vida, gozar, desfrutar das maravilhas do Senhor, gozar de uma boa saúde. É certo que as enfermidades vêm para o justo e para os ímpios. Mas o Senhor também, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa o ímpio e abençoa o justo. Sim ou não? No poder está o Senhor. Ele faz de forma que lhe apraz. Se Ele quiser abençoar o ímpio, Ele abençoa do mesmo jeito. Mas o que agrada a Ele é que a pessoa esteja no caminho determinado pelo Pai Celestial, que é através do Filho que nós herdamos a vida eterna. Então, ele disse para que nós levássemos o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho. E tem gente por aí levando o falso evangelho. Vãs doutrinas de Kardec, que diz que é através da caridade que a pessoa herda a vida eterna. Vamos ler Efésios 2, 8, 9. Por que, Adilene, você bate nessa tecla? Porque existe muito ainda, muitas pessoas. Outro dia eu estava vindo da igreja e me deparei com uma pessoa distribuindo panfletinho com a sacolinha branca. E a gente sabe que aquela pessoa quer o bem de todos. Claro, óbvio, evidente. Mas ela está declarando, apregoando um falso evangelho. Nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo. Não por obras, para que ninguém se glorie. A graça, ela é através de você colocar fé no Senhor. O que é a graça? É o presente que Deus deu à humanidade. É o sacrifício do seu próprio Filho, que se entregou na cruz, em remissão e redenção de todos, embora muitos ficarão aí na perdição. Por quê? Porque não se arrependem dos seus delitos, dos seus pecados, e acha que, não, Deus vai me salvar, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus ele é bondoso, Deus é misericordioso, mas se a pessoa não obedecer, de se arrepender, de estar num caminho, o qual
não adora Ele, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, principalmente reconhecer que seu filho, isso é bíblico, não adianta ter o Pai se não tiver o Filho. Quem reconhece o Pai, reconhece o Filho. O Filho veio para tirar, deu a sua própria vida para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro sem mácula, é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele entregou a sua própria vida na cruz. E quem não reconhece isso vai ficar. Infelizmente, tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Teve uma vizinha uma vez que se levantou contra mim. E crente, viu? Cristã. Ela disse: você não pode dizer às pessoas que se ela não reconhecer Jesus, ela vai para o inferno. Eu disse: você não pode omitir, minha querida. Você nunca ouviu falar do pecado de omissão? A pessoa não pode omitir a verdade. Se você é uma pessoa de Deus, você tem que falar a verdade e completa. Não é pela metade. Você precisa, vai ver que Deus usou aquela circunstância, aquela situação, porque ela estava precisando ouvir isso. Você não pode omitir a verdade. Você precisa falar, se você for evangelizar alguém, você precisa falar tudo. Você precisa dizer que através do Filho de Deus é que a pessoa herda a salvação. Além de gratidão, não serve gratidão somente de boca. A pessoa precisa confessar e crer em seu coração que Deus ressuscitou o Filho dele dos mortos. Ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Ele, antes de subir aos céus, ele disse que enviaria um outro Consolador, esse que vos fala agora. Então, e você tem que dizer a verdade, que quem não confessar Jesus, quem não crê e não confessar Jesus, essa pessoa vai perder a salvação. E o que quer dizer perder a salvação? No dia que o Senhor vier para fazer a separação daqueles que seguiram ao Senhor, e Ele é onisciente, aqueles que em vida, porque Ele vai ressuscitar primeiro os mortos, aquele que em vida serviu ao Senhor, Ele sabe, vai ressuscitar para a glória. E aqueles que não serviram, vai para a perdição, vai para o Hades. E o Hades, quem vai para o Hades não volta não, é para o inferno que vai. Ela já ficou perplexa na hora. E você diz tudo isso? Eu disse: digo. Só se eu não tiver tempo, não tiver oportunidade. Mas se eu tiver oportunidade, muitas vezes eu estou pregando no vagão e o diabo... A gente sabe, gente, eu sei que muitas pessoas estão buscando ali ganhar o seu pão, ganhar pão. Mas às vezes não é nem gente vendendo nada. Chega uma pessoa para cantar uma música secular, exatamente na hora que eu vou pregar a palavra de Deus. Isso é o quê? É para atrapalhar. Mas aí, às vezes, eu tenho oportunidade, eu digo: amado, você me dá alguns minutos. É vindo de Deus isso. Serve para você ouvir também. Você me dá alguns minutos, eu prometo a você que eu não vou demorar. E a pessoa, muitas vezes, ele colabora. Então, assim, nós devemos combater a idolatria. Pessoas perdem a vida eterna porque está colocando a sua fé em tradições, em guias espirituais. Isso tem demais, é por isso que, me perdoe, Senhor, mas eu usei essa palavra, praga, porque parece uma praga mesmo. Aonde você chega, você encontra isso. Pessoas, e quando você vai falar de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muitas vezes a pessoa não quer assimilar, quer continuar, bota logo uma cara feia, não quer ouvir. Aí a gente tem que ter sabedoria para ir aos pouquinhos, mostrando para aquela pessoa, quando tem oportunidade, né? Porque quando não tem a oportunidade que tem, você tem que falar naquela hora.
eu combato, amado. Uma coisa que eu combato é a idolatria, sabe? De pessoas que tiram o poder de Deus. Tira não. Ninguém tira o poder de Deus. Quer tirar a honra e a glória exclusiva do Senhor para colocar em doutrinas vãs. Então aqui, ó, está escrito em 2 Coríntios, falando sobre fé, 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vemos. A fé é a certeza, a convicção, é você crer no invisível. Mas você sabe que Deus, ele é galardoador quando você põe a sua fé na pessoa certa, na pessoa do Senhor, Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você coloca a sua fé no Deus vivo, ele é abençoador daqueles que confiam, que esperam nele. E buscar viver uma vida que o agrade, fazendo renúncias, fugindo do pecado. Gente, blindar, blindar os nossos ouvidos para certas coisas, blindar a nossa visão para não estar vendo coisas que desagradam a Deus, imoralidades. Não sei por que Deus tá mandando eu falar isso aqui. Olha, gente, eu me lembrei de algo agora. Existe um lugar que eu já estive que achava que quando eu estava ministrando a palavra, aquilo ali é ela que está fazendo aquilo ali. Jamais. Nem tudo que a gente fala é porque aquilo está em nós. De jeito nenhum. Tem endereço certo. Jesus, quando manda falar algo, é porque ele quer que alguém ouça. Então, assim, fugir da imoralidade, fugir da avareza do mal, a gente sabe, né? A intenção do mal. Edilene, o que é que você quer dizer? Ontem mesmo, eu vou dar um simples exemplo. Ontem mesmo, uma pessoa do sexo masculino me pediu meu telefone. Aliás, anote aí meu celular. Eu disse, para que eu vou anotar seu celular? Para que eu vou anotar seu celular? Aquilo ali já é uma ação do inimigo. Ele tenta atrair a vítima. Primeiro ele joga a isca dele. Isso é comigo, é com você, com qualquer pessoa. A gente precisa fugir da intenção do mal. Sem querer, ele usa pessoas. Sem querer, não. Propositalmente, ele usa pessoas. Aí você foge da aparência do mal. Porque pedindo meu número, não. Ele disse assim: anote aí meu número. Eu estava evangelizando, vê, a pessoa evangelizando. E pedi, anote aí meu número. Eu disse: não vou anotar seu número. Não precisa. Eu não. Então, assim, ó, aquilo ali é um jogo de Satanás, que é para você anotar o número, pessoas ficarem pensando mal de você e dar legalidade ao inimigo, para o inimigo começar a achar que você vai ceder alguma coisa para ele. Então a gente precisa estar vigilante, sabe? Todo dia, toda hora, todo instante. Por isso que o Senhor disse que nós devemos nos fortalecer na força do poder dele. A armadura de Deus
nos fortalecer. É num momento desse, que você tem que estar de olho bem aberto. Anote aí meu telefone. Não, para que eu vou anotar o telefone? Então, o mal, ele joga a isca dele. Você pega se você quiser. Vem com os manjares, as bandejas de lentilhas. Você tem que estar vigilante. Fugir do pecado. Buscar. Estar buscando a presença do Senhor. Orando. O Senhor disse, fecha a porta do teu quarto. Quando orares, fecha a porta do teu quarto. E ora teu Pai que está em secreto, que ele em secreto, ele ouvirá e te recompensará. Nós pedimos ao Senhor o que é bom, não é verdade? Lá em Mateus 7, ele diz, está escrito, que nós, embora maus, damos coisas boas aos nossos filhos, que dirá ele? Qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra, ou pedindo peixe, ele vai dar uma serpente? Aí ele diz, embora vós, sendo maus, das coisas boas aos teus filhos, a palavra dele diz, que dirá o nosso Pai Celestial? Ele só dá coisa boa. Ele não dá o que é mal. Nossa fé deve estar pautada nele, alicerçada na rocha. Ele dá o exemplo de 2 alicerces. Aquela casa, ele usa o exemplo da casa. A casa que ela é alicerçada na rocha, que é o Senhor. Espiritualmente, ele coloca esse exemplo da casa, materialmente, mas espiritualmente. Nós sabemos que ele quer falar que o homem prudente, ele põe a sua fé no Senhor e obedece, cumpre a palavra dele. Ele diz, semelhá-lo-ei a um homem prudente. E o homem sensato, ele compara com aquela casa que ela é alicerçada na areia. Como muitos por aí, como eu dei aqui um exemplo negativo de pessoas que estão colocando a sua fé em vãs doutrinas, em tradições. Uma pessoa dessa, ela está alicerçando a sua casa na areia. Não está alicerçando na rocha, que é Cristo Jesus. O homem prudente, ele ouve a palavra e a pratica, cumpre. Jesus disse, semelhá-lo-ei a um homem prudente. E o insensato? O insensato é aquele que tem a sua casa alicerçada na areia. Vem o vento, a tempestade, que é o ímpeto, não é? É aquilo que vem de repente, a tempestade. Vem o vento e leva, a casa vem a ruína, se ela estiver alicerçada na areia. E se ela estiver alicerçada na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, ela vai sentir o impacto, aquilo que vem assim como um ímpeto, né? De repente. Deus o livre, Senhor, Deus o livre, 1000 vezes Deus o livre. Mas uma má notícia, se você estiver alicerçado na rocha, poxa, você vai, aquilo ali por algum momento vai lhe abater. Mas você tem fé no Senhor. Um resultado de, sei lá, de uma doença, um resultado de uma entrevista que você não ficou, algo dessa forma que o Senhor se refere o dia mal, mas que se você estiver buscando o Senhor na força do poder dele, a armadura de Deus ele se refere, é você se fortificar em oração, alicerçado
palavra dele, buscando em oração, na força do poder dele, usando o escudo da fé. Mas é na força do poder do Senhor. E usando o escudo, que é a verdade, a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, orando sem cessar, buscando se fortalecer na força do seu poder. Do poder de Deus, que vem do alto. Aí você... Uma coisa está entrelaçada à outra. O que o Espírito Santo está falando sobre casa alicerçada na rocha, ouvir a palavra e praticar, buscar a armadura de Deus, que é a força do poder do Senhor, na sua escritura, na oração, orando sem cessar. É tudo coligado. A gente está falando a mesma língua, a mesma coisa. É comunhão com Deus, intimidade com Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Quando orares, não orares em vãs repetições. A oração modelo é Pai Nosso, que nós acabamos de orar há poucos instantes. E expor para Ele as tuas súplicas na pessoa certa, que é o Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E conversar como realmente Ele é, um amigo, um nosso guia, o nosso Pai Celeste, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos ouve, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele nos protege, livra-nos do mal, Ele nos dirige os passos, Ele habita naquele que o teme, que crê que o teme. Tem que ter temor e tremor às coisas dele. Buscar intimidade, buscar se consagrar, buscar ter comunhão uns com os outros. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em comunhão com todos. Quão bom e quão suave é que os irmãos todos estejam em união. Vamos ler Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Exaltado, magnificado, exaltado, bendito é o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Está vendo aqui? Uma coisa coligada à outra. Repetindo, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Exatamente. Uma casa alicerçada na rocha, ela pode vir um vento impetuoso, né? O vento impetuoso não, o vento de tempestade, falando sobre o vento do Espírito Santo. Eita! É Pentecostes! Glória a Deus! É como está escrito em Atos. Veja, vindo a tempestade e o vento, o forte vento. Aquela casa, se ela estiver alicerçada na rocha, ela pode sentir o impacto da tempestade, da má notícia. Deus o livre, né? Deus nos livre. Um resultado negativo, mas você tendo fé, você crê que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, que esperam nele. Como está escrito aqui no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre.
Você mesmo se estando numa situação difícil, mas você confia que Deus ele é poderoso, é misericordioso, ele é galardoador daqueles que confiam nele, que esperam nele, para mudar qualquer tipo de circunstância, situação, embora essa é a fé que agrada ao Senhor, é crer no invisível. Você crê para ver. A fé é a certeza do que nós esperamos, embora não estejamos vendo momentaneamente, não é? Nós precisamos. Tem pessoas que criticam porque eu falo não é. É uma espécie de confirmação, que você confirme, inteirando comigo, se inteirando comigo aqui. O Senhor disse que quando duas ou mais pessoas, aliás, quando duas ou mais pessoas estão presentes, ele se faz presente, estão falando o nome dele, ele se faz, está no meio de nós. Mas o que eu quero dizer é aquele versículo que diz que quando, que está escrito, quando duas pessoas confirmarem na terra, será confirmado no céu. Quando dois de vós concordarem acerca de alguma coisa. Então, assim, nós estamos concordando, né? Estamos em concordância, porque nós estamos falando da palavra de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Então, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Gente, eu ministro a palavra do Senhor do jeito que o Senhor me conduz ministrar. Eu não imito ninguém. E nisso está a autenticidade da pessoa. Eu não imito. Tudo que eu falo condiz com o que o Senhor manda eu dizer. E assim tem nas Escrituras, que nós falaríamos aquilo que Ele nos conduz a falar. Não imito ninguém, essa é a minha maneira de ministrar a palavra, e eu sei que agrada a Deus. Pode não agradar o homem, alguém, mas eu sei que eu estou agradando a Deus. E isso é que verdadeiramente importa, que eu estou fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer, da forma que Ele mandou eu fazer, levar o Evangelho, falar da salvação, da importância que a pessoa deve ter em colocar sua fé exclusivamente no Senhor, e que a pessoa deve não só ter Deus, como muitas... Primeiro que vãs doutrina está errado, né? A pessoa não herda a salvação se não cumprir, não obedecer, não se arrepender e não cumprir o que o Senhor, passar a cumprir o que o Senhor disse. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Creio e confessar que Jesus é Filho de Deus. Só um instante. Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Eu estou lendo João 3, iniciando por versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava, no caso, ele trabalhava dia de sábado, até o Senhor disse assim: qual é a de vós que sua ovelha, seu boi cair no buraco? Você não vai salvar porque é dia de sábado.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava no sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho igualmente faz. Faz igualmente, porque o Pai ama o Filho, mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Glória a Deus. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que crê. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Onde você está lendo isso, Adilene? Eu estou lendo em João 5, especificamente agora, versículo 23. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ao Filho ter a vida e em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho de Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. É quando o Senhor vier, ele vai ressuscitar os mortos, né? Primeiro os mortos, e fará a separação do joio e do trigo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, como nós sabemos que é o Hades. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isto para que vós salveis. Oh! Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Ninguém pode ver a Deus se não crer, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Só precisa crer e confessar. Tem muitos por aí que diz que ama a Deus, mas ele mesmo disse nas suas escrituras, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Por quê? Porque o Senhor quer que a pessoa creia e tenha a fé sem obras, ela é morta. A pessoa precisa crer e confessar e segui-lo. Quem tem um pai tem um filho. Tem doutrinas por aí que fala Deus, que Deus, que Deus. Deus não está naquilo. Deus não está em vãs doutrinas.
Exaltado, magnificado eternamente seja o nome do Senhor, nos céus, na terra e tudo que nela há. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor é quem guarda a nossa alma, livra a nossa vida de todo mal. O Senhor é quem guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Exaltado, magnificado eternamente. Gratidão, Senhor, por todos os teus feitos. Excelente dia para todos vocês. Deus abençoe. Se tiver alguém acometido por alguma enfermidade, Senhor, toca no alto da cabeça, Jeová Rafá, a planta dos pés. Cura, Pai. Liberta para a glória e honra do teu nome e salva. Tenham um excelente dia, vocês todos. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Tenham um excelente dia.